Olá, meu nome é Aline Guedes Biagi e esse é o EducaFit. Hoje eu estou aqui para apresentar meu módulo, que é o Pilates, tudo o que você precisa saber. E nessa segunda aula eu vou começar contando um pouquinho mais sobre a minha história. Bom, meu nome é Aline, eu sou formada em Educação Física, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício, mas não é aí que a história começa. Muito tempo atrás, e quando ainda eu era criança, eu comecei no mundo da dança. Eu dancei balé minha vida inteira, balé, jazz, sapateado. E esse era um mundo que sempre me encantou muito. Eu sempre fiz da dança um meio de vida. Era a coisa que eu mais adorava fazer. E os anos foram passando e com eles eu fui adquirindo uma lesão. Eu adquiri uma condromalácia que foi cada vez mais me impedindo de dançar. E quando eu procurava alguma ajuda ou algum médico, alguém que poderia me ajudar, era sempre a mesma dica. Vamos colocar gesso e gelo. E aí eu acabava ficando dias sem fazer aula, mas não tinha melhora nenhuma. Os anos foram passando cada vez mais e eu fui descobrindo que eu não seria uma bailarina, que não era uma coisa que eu conseguiria ir para frente. Então veio a época da faculdade, eu descobri que educação física seria uma área que eu poderia continuar trabalhando com o corpo, conhecer ainda mais como o funcionamento do corpo, como poderia me ajudar também a melhorar tanto a minha patologia como poder ajudar os outros. Então eu fui estudando cada vez mais e esse mundo da educação física me deixava muito fascinada. Anatomia, biomecânica, fisiologia, entender como o corpo funcionava e como isso poderia me ajudar foi cada vez mais encantador. E aí, ao longo dos anos, eu fui descobrindo que eu também poderia ajudar outras pessoas. E essa é a parte mais recompensadora de tudo. Os anos foram passando e aí, mais para o finalzinho da faculdade, eu descobri o Pilates. E aí, num primeiro momento, eu vi aquilo tudo, os exercícios, eles eram super complexos, exigia muita fluidez, muita coordenação motora, concentração, equilíbrio do corpo. E eu falei, gente, mas como fazer tudo isso ao mesmo tempo? Então foi aonde eu fui cada vez mais atrás para pesquisar como funcionava, até que eu descobri um curso de formação em São Paulo. Fui para lá, comecei esse curso de formação e fiz uma imersão total. Então eu morei em São Paulo por um tempo, onde eu fazia aulas nesse estúdio, cumpri todas as minhas horas de estágio e fui me aprofundando cada vez mais no método. Quando eu voltei para Ribeirão, eu abri meu primeiro estúdio, eu trabalhava sozinha nesse primeiro estúdio, né? Então eu fui conhecendo meio que na raça, tudo que eu precisava saber sobre o Pilates. E aí eu fui procurando em outros meios também como eu poderia melhorar. Fiz curso com vários professores famosos, tanto nacionais como internacionais. Tive a oportunidade de conhecer professores como Brett Howard, Alan Herdman e as brasileiras Alice Becker, Nélia Garcia, que são as pessoas que trouxeram Pilates aqui para o Brasil, que inclusive no próximo módulo vou contar melhor essa história. Como o Pilates chegou aqui pra gente. Bom, mas voltando então, nesses cursos que eu fazia, eu fui descobrindo também como eu poderia me fortalecer nesse método, como eu poderia deixar a minha profissão cada vez mais, meu conhecimento melhor. Então eu me associei ao PMA, que é uma associação internacional de Pilates, é o Pilates Method Alliance, é uma associação internacional que ela visa unificar o Pilates. O Pilates, ao longo dos anos, ele foi sofrendo uma divisão entre Pilates clássico e Pilates contemporâneo, que essa é mais uma história também que eu vou contar mais pra frente para vocês entenderem melhor. Mas eu fui descobrindo o que era melhor para mim. No meio dessa briga toda entre clássico e contemporâneo, eu descobri o que eu gostaria realmente de trabalhar. E aí veio essa associação ao Pilates Method Alliance, que é através de uma prova, horas de estágio, e eu tenho essa certificação internacional que garante que eu sempre realizo um bom trabalho, através de reciclagens, cursos, e eu obrigatoriamente preciso me qualificar para poder dar aula para os meus alunos. Eu não posso ficar parada no tempo. Então isso é muito legal dessa organização mundial. Aqui em Ribeirão Preto eu sou a única pessoa certificada pelo PMA e o meu estúdio também é membro da associação. Nós apoiamos isso, porque eu acho que o Pilates precisa se fortalecer cada vez mais. Infelizmente, tem muitos profissionais mal qualificados se formando. A gente vê por aí um curso de final de semana, uma porta que abre em outro lugar e várias pessoas lesionadas. E acho que não é isso que a gente quer para o método. Então, a nossa categoria precisa se fortalecer e precisa ir atrás de cada vez mais se aprimorar e associar essas organizações mundiais que ajudam realmente a levar o método para frente.
Além disso, aqui no Brasil eu faço parte do CNPP, que é o Conselho de Normas Padrão em Pilates. É uma associação nova ainda, mas que mais uma vez tenta unificar o Pilates. E aqui no Brasil, a ideia dessa associação é que a gente consiga alinhar a ideia do clássico e do contemporâneo, que todos falem uma mesma língua, que todos levem o Pilates também para a população e deixar que mais áreas trabalhem com o Pilates. Atualmente, os profissionais de educação física, fisioterapia, dança podem atuar também nessa área, eles podem dar aula de Pilates. No mundo, em outros países, profissionais que não são formados em nível de faculdade também podem dar aula, mas aqui tem essa especificação que só algumas áreas podem dar aula de Pilates. Bom, mas aí voltando à minha história. Eu passei muito tempo nesse estúdio, onde eu ficava sozinha, e aí os anos foram se passando, fui melhorando cada vez mais, conhecendo mais o mundo do Pilates, conhecendo mais todos esses professores, que eu pude tirar um pouquinho de cada um do meu conhecimento, principalmente dos elders, que são professores que conheceram o Pilates diretamente com Joseph Pilates. Eles são professores que já estão com seus 80 e poucos anos, e por enquanto só duas ainda estão vivas, que é a Lolita San Miguel e a Maren Bowen. São duas professoras excelentes, de um grau altíssimo de qualidade, que eu tive a oportunidade de conhecer e fazer aula com elas. Então é mais um conhecimento, é mais direto da fonte que eu consegui pesquisar, que eu consegui explorar dessas pessoas para trazer conhecimento para vocês também. Outra coisa super interessante do meu currículo, que acho legal saber, eu acho legal vocês saberem, é em relação à época que eu passei em Nova York, no estúdio do Joseph Pilates. Lá em Nova York, na 8ª Avenida, ainda existe o estúdio, o único estúdio que ele teve na vida. E agora tem uma nova dona, que é a Roberta Kischerbaum, que também é uma pessoa de super qualidade no método, é uma pessoa que é inclusive muito chata em relação a isso, muito criteriosa. Então eu pude aprender, sofrer na raça, entender no meu corpo como que seria tudo isso, e ela conseguiu me passar detalhe por detalhe de tudo que ela aprendeu também com essas pessoas que passaram por lá, pelo estúdio do Joseph. Muito legal lá em Nova York que esse estúdio ainda tem alguns aparelhos que eram da época do Joseph e também alguns artigos, algumas fotos, algumas coisas que ele deixou do seu legado. Bom, além dessas aulas que eu fiz lá, uma das coisas que me cativou muito foi a minha inspiração para o nome do meu estúdio. Então, eu sou atualmente dona do Pilates 939 e a minha inspiração veio toda dessa fonte de Nova York, dessa coisa do estúdio do Joseph, dessa essência do método. Então eu queria que o meu nome também não fosse só meu nome no estúdio, mas assim, alguma coisa que deixasse realmente um legado. E é por isso que veio a ideia do 939, que é o número do prédio onde o estúdio existe até hoje. Bom, aí aqui no meu estúdio, no Pilates 939, eu tenho 3 profissionais que trabalham para mim, que são fisioterapeutas, são professoras extremamente qualificadas e cada uma tem uma área específica, uma especialidade melhor, como gestante ou coluna. Então elas trabalham mais específico cada uma na sua área, mas também dão aulas no geral do método Pilates. Bom, isso daqui foi um pouquinho da minha história, um pouquinho até hoje. Eu vou continuar contando para vocês nos próximos módulos. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, então eu vou poder apresentar cada vez mais isso para vocês nos próximos módulos. Então, meu nome é Aline Guedes Biagi, conto com vocês nas próximas aulas, se preparem então, e mais importante de tudo, não esqueçam de pesquisar, tudo que vocês tiverem dúvidas, eu estou sempre aberta para responder e-mails ou trocar experiências, inclusive. Então, fiquem abertos para perguntar. Esse é o Educafit, Pilates, tudo que você precisa saber.